Então, Alessandra e Jaqueline, sejam bem-vindas. Os outros vão entrando aí no decorrer do tempo. A gente quer fazer vocês bem-vindas. De fato, essa é a nossa última aula do semestre, né? Eu confesso para vocês que essa aula, eu acho que foi me dado um cronograma e ela acabou não entrando. Entrou 14 aulas, mas eu fui ver depois no, no Folden, tem 15 aulas. Então, essa daí eu acredito que a gente foi a única que eu penso que a gente passou assim despercebido. Ela não entrou no meu script, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre. Já falamos sobre um tema muito parecido com esse, mas a gente vai assim só relembrar algumas coisas, né? E que a gente saia daqui com esse assunto entendendo bem por que nós nos esforçamos para continuar, né, no caminho, guardar os mandamentos e com a finalidade, né, de tudo isso, vocês se esforçarem tanto, eu também, né, todos nós. Para a gente iniciar, eu pediria. Jaqueline, pode fazer para nós a primeira oração, Jaqueline? Opa, posso sim. Bem, obrigado, Jaqueline. São 18h10, tá? A previsão do nosso término dessa aula, que eu vou até cronometrar aqui, ela está programada para nós terminarmos ela até 18h45. Então, a gente começou bem. Vou deixar só aqui para eu não me perder no horário. Tá tudo certo. Então, esse personagem que vocês estão vendo aí de joelho, ele foi um profeta, né? Muito especial. Na verdade, que o Pai Celestial o escolheu para fazer um convênio muito importante e que esse convênio ele nos atinge hoje. Nós somos beneficiados. Nós precisamos entender muito bem esse convênio, porque ele nos interessa, né? Então eu vos apresento aí o nosso pai Abraão, tá? Muito conhecido nas escrituras, conhecido de vocês também, né? Ah, deixa eu mostrar mais coisa aqui para vocês. Para a gente entender por que os santos dos últimos dias eles são povo do convênio, vocês têm uma ideia? Assim, vocês têm alguma. Se alguém perguntasse para vocês, por que vocês se consideram Jaqueline, Alessandra, Talita, Amon, sejam bem-vindos. Por que vocês se consideram o povo do convênio? Eu sou membro de outra religião e pergunto isso para vocês. O que vocês me responderiam? Uma ideia? Por que vocês são chamados povo do convênio? Vamos descobrir juntos? Aí depois eu quero que vocês pensem nessa pergunta que eu fiz, porque um dia vocês podem se deparar com ela, ou em uma aula, ou em alguma outra relação aí entre amigos. Eu queria mostrar para vocês os santos dos primeiros dias. Foram aqueles que fizeram os convênios. Lógico que a gente tem lá Adão, que foi o primeiro, né, o Senhor fez, mas eu quis especificar exatamente pulando ele e alguns outros, mas chegar em Abraão, realmente, né? Então, esses foi, vamos lá, vamos pensar que eles foram os primeiros santos em que o Senhor fez, de fato, estabeleceu para um povo convênios que estavam atrelados a alguns requisitos para que eles pudessem ser considerados um povo do convênio, né? Tiveram que aprender, foram para o deserto, aprenderam, desde a época de Moisés, né? Vocês
a gente aprende muito sobre, né, Moisés e tudo. Então, esses foram os santos que o Senhor fez convênio. Então, a gente percebe a primeira coisa aí, que o Senhor, ele é um Senhor que faz convênios com o seu povo. E aí, nós temos outros santos, só que agora são dos últimos dias. Aquele lá são dos primeiros dias. E esses aqui que nós estamos incluídos são os santos dos últimos dias, conhecido aí mundialmente, né? Conhecidos mundialmente. Então, esse convênio, ele foi dado há muito tempo atrás, né? Ó, na época de Abraão. Olha como eles andavam, olha como estilo de vestimenta, época, clima, eram muitos detalhes. Olha os santos dos últimos dias hoje. São vocês, são eu, vocês, todos nós, né? Então, esses profetas dos primeiros dias, eles viram, tiveram o prazer de ver os nossos dias. E eu não sei o que vocês pensam, né? Como eles se sentiram? Se fosse vocês, como vocês se sentiriam em terem vislumbrado os santos que agora estão hoje vivenciando com tecnologia, com esses prédios confortáveis? Se você estivesse no lugar de Abraão, tivesse tido a oportunidade de vislumbrar aonde essa semente dele iria chegar, como é que vocês acham que vocês se sentiriam? Ou como será que Abraão se sentiu? Vocês acham que ele Irmão, desejou? Pode falar. é interessante pensar isso porque quando nós agora aqui olhando para as coisas que estão acontecendo nos últimos dias, nós ficamos pensando onde esse mundo vai chegar, né? Muitas coisas ruins acontecendo e muito claramente na nossa frente, mas os profetas, eles viram nossos dias, eles viram a obra do Senhor acontecendo nos últimos dias, então eles tinham o desejo de poder estar aqui, eu penso isso, de poder participar desse momento em que o Evangelho está em toda a terra, se espalhando por toda a terra, que a restauração está acontecendo e que nós temos templos e muitas outras coisas. Então, nós aqui agora, nós muitas vezes pensamos no quão difícil está sendo. E por muitas vezes também nós podemos ver essa obra maravilhosa do Evangelho, como ela está acontecendo no mundo hoje. Mas a gente ainda não tem aqueles olhos como os dele, né? Que viu, estava vendo o passado e viu todo um futuro à sua frente, como tudo isso se desenrolou e as coisas que ainda estão por acontecer, que a gente nem imagina. Então, por isso que eles ficaram maravilhados por ver a obra do Senhor, como ela está acontecendo, como a vida das pessoas pode mudar com o Evangelho, as nossas vidas. Hein? Mais alguém tem um pensamento sobre isso? Eu imagino que ao mesmo tempo, como a Alessandra falou aí, ele se sentiu maravilhado, mas também ao mesmo tempo, quando ele viu tudo esse mundo nosso como está hoje, os perigos, a violência, eu acho que ele também deve ter se sentido, e todos os profetas que tiveram a oportunidade de visualizar, que foram muitos que viram, principalmente Isaías, né? Isaías viu muita coisa. Eu penso que eles, em algum momento, se sentiram preocupados, talvez com medo, né, de pensar assim, nossa, ainda bem que eu não estarei nessa época aí. Né? E a gente vê a simplicidade que era a época deles, outros desafios, mas realmente os maiores desafios foram reservados para essa nossa época. Então, muito bem colocado pela Alessandra aí, esse pensamento. Bem, vou adiantar aqui. Queria que passar um vídeo para vocês verem. É um vídeo já antigo, mas que vocês talvez tenham assistido, mas agora é só relembrar, é bem pequeno, mas
Mas ele falou muita coisa na época das Olimpíadas, em que existe uma promessa, né? Lá em Tessalonicenses, não recordo agora, acho que é até Joel, que fala que, na verdade é Daniel, né? Que os povos, eles iriam, né? No local, em Sião, iriam se conectar, iriam comungar muitas coisas. Então, essa profecia, não tenho dúvida que ela se cumpriu nessa época aí, das Olimpíadas que houve de inverno lá em Salt Lake, né? Foi uma cidade escolhida para fazer isso. Então, todos os olhares do mundo estavam para a cidade. Então, bora ver um pouco só para a gente relembrar algumas coisas. Um documentário, na verdade. No alto das montanhas rochosas, no oeste dos Estados Unidos, está a cidade de Salt Lake City, Utah, sede das Olimpíadas de Inverno de 2002. A cidade foi fundada em meio a um deserto em 1847 por pioneiros que fugiam da perseguição religiosa. Eles irrigaram a terra árida e estabeleceram lá nessas remotas montanhas e vales. Desde aquela época, Salt Lake City cresceu até tornar-se um grande centro populacional e hoje é conhecida como a Encruzilhada do Oeste. Também é conhecida no mundo inteiro como a sede da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Representantes de mais de 11 milhões de membros da igreja reúnem-se ali 2 vezes ao ano, vindos de todas as partes do mundo para as sessões da Conferência Geral. No maior auditório do mundo dedicado à adoração religiosa, milhares ouvem aqueles que eles acreditam terem sido chamados por Deus para liderar sua igreja. Recebem instrução, orientação e inspiração nos 2 dias de conferência. Essas conferências são traduzidas simultaneamente para quase 50 línguas. Usando a maior rede privada de satélites e a internet, as sessões são transmitidas ao vivo para praticamente todos os países do mundo. Os escritórios dos líderes e administradores da igreja estão localizados nestes edifícios no centro da cidade, em meio a uma bela praça repleta de fontes e flores. Ao lado dos edifícios de escritórios, encontra-se a histórica Praça do Templo, onde se localiza o Templo de Salt Lake, cuja arquitetura e estilo único são conhecidos mundialmente. O tabernáculo localiza-se ao lado do templo. Ele é a sede do coro do Tabernáculo Mormon, uma das mais conhecidas e respeitadas organizações musicais do mundo. O programa semanal do coro está no ar há mais tempo do que qualquer outro programa na história do rádio e da televisão. Em Salt Lake City também estão outros edifícios e propriedades da sede da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A imensa gráfica da igreja é um modelo de tecnologia moderna. A cada ano, milhões de páginas de material administrativo e didático da igreja são produzidas aqui, inclusive mais de 5 milhões de exemplares da Bíblia Sagrada e do Livro de Mormon, outro testamento de Jesus Cristo. São impressos materiais em mais de 175 línguas para os membros da igreja em todo o mundo. A igreja também possui locais dedicados ao serviço de aliviar a fome e atender às necessidades das pessoas, sempre que possível. Muitos artigos alimentícios produzidos nas fazendas da igreja são processados aqui e em fábricas regionais em muitos países. As roupas usadas doadas por membros da igreja e outras pessoas são classificadas e empacotadas para serem enviadas às famílias necessitadas de todo o mundo. A igreja também construiu a maior biblioteca genealógica do mundo, onde pesquisadores de todas as religiões são bem-vindos para procurar seus antepassados e conhecer mais sobre sua história da família. Nas montanhas próximas, imensos cofres subterrâneos protegem as cópias de microfilme de registros de família compilados de todo o mundo, bem como outros importantes documentos da igreja.
À medida que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias continua a crescer, espera-se que o trabalho centralizado neste local continue a abençoar e a beneficiar as pessoas de todas as regiões do mundo. Então, esse vídeo mostra só alguns detalhes, algumas coisas importantes do progresso em que a igreja que nós fazemos parte, ela atingiu. Lógico, hoje em dia, as coisas estão muito mais avançadas, né? Hoje já não temos mais aqueles microfilmes. Hoje não, vocês já estão, né, direto, né, no Family Search e podendo fazer todo o trabalho que vocês precisam para conectar os seus antepassados que fazem parte dessa coligação que estão atrelados a esse convênio que nós estamos comentando aqui. O convênio que iniciou lá com Abraão. Tá? Eu gostaria que alguém lesse para nós esse versículo aí, por favor. Você pode ler. Versículo 11. Uma promessa que se estende a nós. Tá? Eu posso. Leia, Jaqueline. Obrigado. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, isto é, em teu sacerdócio, e em tua semente, isto é, teu sacerdócio, pois faço-te a promessa de que este direito continuará em ti, e em tua semente depois de ti. Isto quer dizer a semente literal, ou seja, a semente do corpo. Serão abençoadas todas as famílias da terra, sim, com as bênçãos do Evangelho, que são as bênçãos de salvação, sim, de vida eterna. Jaqueline leu aí, essa escritura ela é tão interessante que ela fala sobre sempre o Senhor falando isso direto para Abraão. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, né? Sobre isso. Lá embaixo ele fala: serão abençoadas todas as famílias da terra, sim, com as bênçãos do Evangelho. Então, essa promessa lá embaixo, que serão abençoadas todas as famílias da terra. Quando vocês entendem que o Senhor ele estava falando a Abraão, mas ele estava se referindo, quando ele deu, né, as visões que Abraão precisou ver, né, multidões da terra, que eram incontáveis, como as areias das estrelas, as areias do mar e as estrelas do céu, nós estávamos inclusos, né, nessa bênção aí, né? Serão abençoadas todas as famílias da terra. Quando vocês sabem disso, como é que vocês se sentem que vocês fazem parte disso? Muda alguma coisa na vida de vocês, sabendo que o Senhor falou isso para Abraão, mas ao mesmo tempo se referindo a cada um de nós? Como é que vocês pensam sobre isso? Consegue reconhecer Jesus Cristo como um papel principal nesse processo todo de ligar a nossa vida hoje aos convênios que fizemos ao nosso pai Abraão? Como é que vocês se sentem? Saber que vocês fazem parte, vocês são essas famílias. É importante vocês mudam alguma coisa? No pensar, no agir de vocês durante essa estadia aqui na Terra temporária? É, eu me sinto muito privilegiada de saber sobre essas promessas, e principalmente por ser membro da igreja, né? E de entender que nós temos essas promessas e nós sabemos tudo isso por causa
do evangelho verdadeiro. Então, eu me sinto muito privilegiada por causa disso. Até um tempo atrás, por exemplo, eu não entendia e eu não tinha essa consciência, né, de todas essas coisas. Então, eu me sinto muito, sim, muito abençoada por causa disso. O Senhor ter deixado para nós, né, toda essa doutrina, todo esse conhecimento, ter deixado, assim, para os nossos líderes, né, da igreja, de fato, o que nós precisamos ouvir. E eu me sinto muito, muito mesmo privilegiada por causa disso. Poxa, Jaqueline, muito, muito ótimo. Nossa, esse seu modo de pensar, esse seu modo de visão aí do que nós comentamos agora me fez lembrar de que você falou sobre essa parte de quando a gente entende, né? Isso é uma verdade pura mesmo. Quando a gente entende aquilo que nós fizemos, o convênio que nós fizemos, a gente precisa entender isso. Porque é isso que motiva a gente a se esforçar para guardar os mandamentos. Então, muitos membros da igreja, que por alguma razão ou outra enfraquecem no meio do caminho, talvez eles ainda não entenderam aonde eles estão inseridos, a importância de reconhecerem como você, poxa, eu me sinto privilegiada. Será que eu me sinto privilegiado? É uma boa pergunta para a gente se fazer, né? Será que eu vou pegar essa pergunta da Jaqueline, acho que eu vou levar durante a aula toda. Será que eu me sinto privilegiado por eu ter sido abençoado em conhecer o Evangelho e ter aceitado? Olha só. Então, vocês serão abençoados, todas as famílias da terra. Então, isso inclui a nossa família, né? E fala mais, ó, com as bênçãos do Evangelho, que são as bênçãos de salvação e vida eterna. Então, isso já é uma motivação, tá? Muito bem. Deixa eu passar aqui uma coisa, só para a gente fazer só uma recordação, tá bom? Para a gente ver a importância disso. A gente fala de Abraão, e aí é uma confusão, porque a gente não sabe, vocês sabem que está tendo uma briga muito grande pelas terras lá na Palestina, né, em Israel, é uma briga enorme. Então, na verdade, tudo começa aqui, né? Mas essas bênçãos aqui vocês podem ver, não sei se meu mouse está passando aí por cima, mas está aqui, vocês podem ver lá Abraão, né? Vocês sabem que Abraão teve esposas e concubinas, né? Aqui está escrito mulheres, mas é esposas e concubinas. Ele teve a Quetura, mas ele teve a Sara aqui. A Sara foi, né, a esposa dele que, né, ele escolheu e tudo, se apaixonou e tudo mais. Depois ele teve Agar, né? Sara também passou pelo momento de ser estéril e tudo, então as promessas foram estendidas a ela depois. Vocês podem perceber que Quetura, que era uma das concubinas, ela teve 6 filhos, tá? Com Abraão. Sara, se vocês forem observar na linhagem aí, ela só teve quem? Quem foi aí o filho de Sara com Abraão? Dá para ver no cronograma? Isaac, né? Isaac, muito bem, Jaqueline, Isaac. E aí ele teve Agar, que ele teve Ismael, tá bom? Ele teve Ismael. Então, o Ismael, a descendência de Ismael, é por isso que às vezes a gente quer entender, né? Por que essa briga tanto lá, por que eles querem a cidade de Israel lá? Porque Ismael, ele, a linhagem dele, a descendência deles, desde essa época, se acha no direito de que aquelas terras pertencem a eles também. Né? Ismael e Agar, depois eles foram, né, seguiram a vida deles, mas Ismael, ele teve também outros filhos, né? Casou-se, teve outros filhos. Então, todas as descendências, os muçulmanos, os palestinos, aí, todo mundo é descendente de Ismael. Para a gente entender, por isso que aí existe essa briga e houve várias ramificações entre esse povo islâmico, né? Que a gente estuda tanto. E aí, Isaac
casou-se com Rebeca, tá certo? E ele teve quem como filho? Ele teve Jacó aqui, né? Ela teve Jacó. Isaac teve, e Rebeca também teve Esaú depois, mas isso aí já é uma outra história, é uma outra história, né? Esse Esaú é aquele que não quis, não deu muita importância à primogenitura dele e tal, e aí ele vendeu. É uma história assim, que a gente não vai perder muito tempo aqui, mas é interessante também, tá? E aí, Jacó, ele acabou ficando, né, com essa primogenitura, ele começou ali o Senhor conseguiu, já fez a linhagem correr por meio de Jacó, que depois foi trocado para Israel, né? O nome dele foi trocado para Israel. E aí, Jacó, ele teve 4 esposas, né? Mas a menina dos olhos dele era quem? Quem era a esposa? Foi a primeira esposa dele? Foi Raquel, né? Essa de Lilás aí, ó. E aí depois ele teve a Lia, casou-se com a Lia, né? Porque Raquel não estava também, foi estéril, né? Foi abençoada aí sendo estéril, mas tudo com propósito. Depois ele casou-se com Zila, que era a serva, e Bila também era a serva de Raquel. E aí, entre essas 4, Jacó, Israel, teve 12 filhos, tá? Que foi constituído aí o Gad, o Assé, Rubi, tudo isso aqui é uma tribo. Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, José, né, considerado, Benjamim, Dan e Naphtali. Então, essas são as 12 tribos de Israel. Tá? Só para ter. José, lá aqui embaixo, você vê de Laje, ele casou-se com Asenate. E aí ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim, aonde nós, o povo de Lehi, faz descendência de José, tá? Então, Joseph Smith, todo mundo aí descendente de José. Então, por isso que muitos, quando vocês recebem a bênção patriarcal de vocês, muitos de vocês são de Manassés ou Efraim, tá? Porque todo mundo veio aqui para as Américas e foram se organizando, e nós acabamos nascendo nesse pedaço do mundo, né? Mas não necessariamente que só tem aqui nas Américas Manassés e Efraim. Não estou dizendo isso, tá? Existe muita gente que já migrou para cá, que são descendentes aí de várias tribos aí. Então, quando vocês forem no templo e vocês olharem a pia batismal, vocês vão lembrar de cada um desses meninos aqui, né? As 12 tribos de Israel. Tá? Então, cada um, quando Israel ele morreu, ele dividiu as terras para cada um de seus filhos, né? Então, nesses lugares ainda existe muito, muito disso. Alguma pergunta, alguma dúvida? Deu para fazer um resumo assim, bem rápido? Tudo certo? Vamos seguir aqui então. Só para vocês entenderem aonde a gente está inserido, tá? A gente chegou de Abraão até aí, Manassés e Efraim, onde vocês fazem parte dessas tribos. E aquele que não tiver na sua bênção patriarcal, como a minha, não vem especificando de que tribo eu sou, na coligação, eu vou ser inserido em uma das tribos aí, tá? Minha bênção patriarcal só vem dizendo que eu sou as bênçãos por eu ser batizado, sou adotado, casa de Israel, e recebo as bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó. Mas nenhum dos meus irmãos, nem meu pai, nem minha mãe, não foi dado especificamente uma tribo para nós, tá? Não sei por quê, não me pergunte, que eu não sei. Então, Alessandra, lê para a gente Pérola de Grande Valor aí, versículo 10. Pra ler até onde? O versículo 10. E abençoá-lo-eis, e abençoá-lo-ei. E abençoá-las-ei por meio de teu nome, pois todos os que receberem este evangelho serão chamados segundo o teu nome e contados como tua semente. Levantar-se-ão e abençoar-te-ão como seu pai. Deu tudo? Li tudo. Deu tudo? Ah, tá. Porque a sua voz sumiu. Tá certo. Então, aí, os descendentes de Abraão, por meio da linhagem sanguínea, não são as únicas pessoas que Deus chama para ser o seu povo do convênio.
Ela leu aí, abençoá-lo-ei por meio do nome, pois todos os que recebem o evangelho serão chamados segundo o teu nome. Então, Jesus Cristo, quando nós aceitamos o evangelho por meio do batismo, a gente leva o nome de Cristo junto conosco agora, né? Então, não somente essa linhagem aqui, que eu quero mostrar, que já vimos aqui, ó, não são eles que fazem parte aqui, as 12 tribos de Israel, bonitinho, não são só, eles são linhagem de sangue, tá? São linhagem de sangue. Não estou dizendo que nenhum de vocês pode ser. De repente, a Thalita é direto aí de alguém, eu não sei. A Jaqueline. Eu sei que eu não sou. Eu sei, eu sou adotado mesmo, entendeu? Minha linhagem já vem de indígenas, então eu sei que eu sou adotado. Não tenho sangue real aí, né? Mas um de vocês pode ter. Mas não necessariamente eles. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? Que os descendentes de Abraão, né? Dessa forma existem os grupos, né? Eu queria mostrar o primeiro aqui. Os descendentes de Abraão, por linhagem sanguínea, que foram fiéis, tá? Então, são aquele organograma que eu mostrei para vocês. Aquela turma lá, ela é linhagem sanguínea pura, tá? E aí a outra classe, né? Aqueles que foram adotados, no meu caso, e talvez no caso de vocês, em sua linhagem, por aceitarem viver o Evangelho de Jesus Cristo, tá? Então, duas classes, os de sangue e os que foram adotados porque aceitaram o Evangelho. Tudo bem até aí? Thalita, lê para nós, segundo o NEF 32, do livro de Mórmon. Explica mais uma profundidade aí sobre nossos convênios. Pois eis que vos digo que todos os gentios que se arrependerem serão o povo do convênio do Senhor. E todos os judeus que não se arrependerem serão lançados fora, porque o Senhor não faz convênio, a não ser com que os que se arrependem e acreditam em seu Filho, que é o Santo de Israel. Bem, viu? Gabriele, seja bem-vinda. Ou seja, Obrigada, desculpa a demora. Isso, tamo junto. mesmo Quem mais falou, Gabriele? Mas- Thalita, tá falando? não aceitarem o Senhor, Pode falar, Thalita. eles não vão receber as bênçãos eternas. Acho que está falhando, não sei se é o meu som ou é o de vocês. Mas, ó, o livro de Mórmon, assim como a Bíblia, mostram claramente que aqueles que se arrependerem, foi o nosso caso, foi o caso dos nossos pais, para aqueles que já entraram dentro do convênio. Olha, bênção, Thalita entrou dentro do convênio. Quem mais entrou dentro do convênio aqui? Jaqueline entrou dentro do convênio, Jaqueline? Não, eu sou a primeira geração da minha família da igreja. Nossa, primeira geração, olha só, muito bem. Amon sim, né, Amon? Nasceu no convênio, né, Amon? Sim, nasceu no convênio. Isso, muito bem. Anderson também já passou pela primária, né? Eu lembro que o Anderson eu conheço. Muito bem. Então, todos nós que nos arrependemos, nós acabamos sendo adotados, né, à casa de Israel por essa filiação. Então, o convênio de Abraão se estende a nós, tá bom? Todos aqueles que se arrependeram e acreditaram no Filho do Santo, que é o Santo de Israel, no Filho de Deus, que é o Santo de Israel. Muito bem. Aqui. Então, como a gente é um povo do convênio, a gente vê que nós não somos nós os privilegiados por termos locais onde nós adoramos e mostramos a Deus que nós estamos dispostos a guardar os mandamentos, né? Nós somos um povo do convênio, e se é um povo do convênio, nós fazemos o quê? Nós fazemos ordenanças, não é isso? Então, eles na antiguidade, eles faziam também, era mais ou menos aí, mais ou menos, vocês terem uma ideia, que mais ou menos o templo de Salomão, ele era mais ou menos assim, tá? Existia já a pia batismal lá, tá? E aí, esses sacerdotes aqui, eles eram da tribo de Levi, daquelas lá que eu já mostrei para vocês, eles eram responsáveis, os levitas, eles eram responsáveis para
tomar conta do templo. Eles eram os oficiantes do templo. Tá? Hoje nós podemos dizer que aqueles que são oficiantes podem se considerar um levita, né? Por ação, porque estão ali oficiando no seu turno as ordenanças e ajudando nós ou outras pessoas como procuradores a fazerem seus convênios, né? Isso é muito importante. Queria muito que vocês lembrassem disso, que assim como os povos antigos, hoje nós seguimos a mesma linha, tá? Tem esse outro vídeo para a gente passar rapidamente, ele é bem curto também. Vamos assistir. 5 minutinhos.
If you have not yet, Para aqueles que já tiveram oportunidade de entrar na sala celestial, vocês viram que vocês viajaram por vários, por várias salas e vários pontos importantes, desde a recepção até a sala celestial. É exatamente isso que os membros da igreja, fiéis, aqueles que já fizeram seus endowments, ou seja, sua investidura, têm a oportunidade de trilhar essa trajetória dentro do templo até chegar nessa sala tão especial que simboliza a pureza, a nossa harmonia com Deus, aonde nós seremos investidos com o poder do alto, né? Então, percebem que como... Ai, só um minutinho. Só um minutinho. Posso deixar perder para a bateria, né? Bom, estamos seguros agora. Então, a importância daquela pergunta da Jaqueline, daquele sentimento da Jaqueline de ser privilegiada, era isso que eu queria assim tentar trazer para vocês. Assim como a Jaqueline, eu e vocês, nós precisamos sentir o poder desse privilégio. Porque, através desse privilégio, a gente vai sentir o poder da gente se esforçar para viver mais e mais, todos os dias, o Evangelho. E aí ele começou aqui. Gálatas 3, 28 a 29. Quem pode ler para mim rapidamente? Vou negócio para vocês aqui. Eu posso. Pode ler, Gabriela? Lê para a gente, por favor. Novo Testamento. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, logo sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Isso não é um privilégio? Né? Olha só, nós somos herdeiros, nós somos descendentes de Abraão, gente. Talvez não de sangue, como eu mostrei para vocês, mas filhos adotados que fazem parte e recebem todas as bênçãos como se fosse de sangue. São herdeiros conforme a promessa. Como vocês sentem sobre isso? Sentem motivados a viver o Evangelho ou não? Saber que tem uma herança esperando por vocês. E que Cristo está no alcance de vocês. Pensem sobre isso. Todos nós, de uma hora ou outra, mesmo aqueles que nasceram dentro do convênio, uma hora ou outra terão que fazer essa cerimônia. É aí que começa o convênio, a aceitação de vocês, e aí o sobrenome de Cristo é posto, registrado aqui na terra e nos céus. E aí vocês e eu iniciamos a nossa trajetória. Tá? Então, realmente é um privilégio. Alguma pergunta, algum comentário, algum sentimento para nós finalizarmos nossa aula? Eu gostaria de ouvir vocês para a gente finalizar. Alguns aí desejarem se expressar sobre esse privilégio de vocês fazerem parte
por aceitarem o evangelho, fazerem parte de um convênio, tem uma herança, tem muita coisa em jogo, né? A, a família de vocês, para aqueles que já estão casados, tem que lutar com todas as forças, né? Para manter o seu relacionamento, sua família fortalecido, para que essas bênçãos, esse elo não seja quebrado. Alguém, algum sentimento sobre tudo isso? Muitos É profetas só, de... Opa, pode falar. só um pequeno sentimento, rapidinho, né? Tudo isso é um sentimento de gratidão, né? Gratidão por termos a oportunidade de passar por esses estágios, né? Pelo batismo, pelo arrependimento, pelo Evangelho de Cristo, e principalmente por ter a oportunidade de ter o selamento no templo, né? Esse é o principal, nosso principal foco. E eu sou muito grata ao Pai Celestial pelas aulas, por todas as bênçãos que Ele tem nos dado, e principalmente por Ele inspirar não só o Senhor, mas como todos os outros professores a nos ajudar a toda terça-feira, né, tá aqui nos ensinando e nos ajudando a progredir a cada dia. Bem, Gabriel, obrigado. Muito obrigado. Mais alguém? Tudo bem. Então, vou prestar meu testemunho para vocês, né? Que eu sei que essas coisas são verdadeiras. Que Jesus Cristo, ele é o principal, né? Tá aí, é o nosso exemplo, desde o batismo, né? Até todas as ordenanças que, sem dúvida, ele fez, porque ele precisa também voltar à presença do Pai dele. Ele fez todas elas. Ele se ele baixou ele saiu, desceu do seu trono, passou por todas as coisas que foram necessárias e possíveis para ele é, nos dar a oportunidade também de voltarmos através desse convênio. Então, nunca esqueçam, convênio abraâmico, as bênçãos, estudem bastante sobre isso, sobre as bênçãos que o Senhor prometeu a Abraão, né? E são as mesmas que nós estamos em busca, que nós precisamos almejar, né? E entre elas, sermos reis e rainhas no reino de Deus, sacerdotes e sacerdotisas no reino de Deus. É por isso que nós estamos aqui. Tá? Esse convênio nos dá a possibilidade de nós atingirmos esse potencial. Tá? Sempre livre de mão na palavra de Deus. E essa é a sua igreja. Jesus Cristo, ele é o cabeça. Eu queria deixar essa aula e fechar esse semestre, esse mês do Evangelho, com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Anderson, alguma, algum, alguma observação, algum fechamento? Na nossa última aula desse semestre, tem alguma novidade, alguma coisa que eu talvez não saiba de antemão e os alunos possam ser privilegiados aí a saber? Só lembrando que para concluírem o curso com crédito precisa de três coisas. Precisa de pelo menos 12 aulas, que isso dá 75% de frequência. Precisa fazer a avaliação. Eu estou colocando lá no grupo o PDF com as avaliações, tá bom? E precisa da leitura 100%. E a Jaqueline me identificou hoje que o curso do Princípios do Evangelho estava sem leitura no sistema. Eu estou correndo atrás aqui para colocar a leitura, mas não se preocupe, se de repente não der tempo de vocês lerem, não foi um erro de vocês, né? Foi um problema aqui nosso, isso aí não vai atrapalhar a aprovação de vocês, tá bom? Mas são esses três requisitos que são necessários para ser aprovado no curso do Instituto, tá bom? E não esqueçam que sábado que vem é a nossa festa junina, todos vocês estão convidados. É uma festa que está sendo organizada pelo CREJAS, só que eles abriram o convite para os casados também. Então, quem tiver entre 18 e 30 anos e for casado, também está convidado, tá bom? Gabriele, a leitura
você encontra ela através do My Institute. Antes tinha um aplicativo, só que esse aplicativo ele foi descontinuado pela igreja. Então agora você entra no myinstitute.churchofjesuschrist.org. E aí, através desse site, você consegue acessar as leituras. Eu posso te mandar um videozinho tutorial que eu fiz, e aí você pode ver como é. Mas agora você não vai encontrar as leituras lá, porque ainda estou correndo aqui para colocar. Eu acho que vai ser mais fácil eu mandar um PDF para vocês com todas as leituras, que eu acho que vai ser mais tranquilo do que vocês irem no site, tá bom? Eu estou correndo atrás aqui, provavelmente até amanhã eu consigo mandar para vocês. E tem o prazo para terminar tudo, leitura, avaliação, recuperações, é até o dia 10 de julho, tá bom? Esse é o prazo máximo que a gente pode dar para vocês. E é isso, Moisés, obrigado. Bem, obrigado, Anderson. Meus queridos alunos, eu sei que vocês, aqueles que precisam ajustar aí seus créditos, vocês vão conseguir, eu não tenho dúvida, tá? E estou torcendo, conte comigo também, qualquer dúvida, alguma coisa, se vocês precisarem, tentem me entrar em contato que eu tento ajudar. Amon, pode fazer a última oração,